Neste episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, você vai entender um pouco mais sobre a Gafisa, uma das principais empresas do setor imobiliário brasileiro. Ian Monteiro de Andrade, diretor financeiro e de relações com investidores da GFSA 3, vai tirar todas as suas dúvidas sobre as oportunidades, diferenciais e problemas enfrentados pela Gafisa. Fundada em meados dos anos 1950 no Rio de Janeiro, na década seguinte a empresa desembarcou em São Paulo e a marca virou sinônimo de qualidade e bom gosto no setor da construção. A estreia na Bolsa de Valores ocorreu em fevereiro de 2006, com um aporte importante de um dos principais investidores do setor na América Latina, Sanzel. Em 2018, a Gafisa entra num momento delicado e turbulento. O controverso gestor Mu Hak-yu, da GW Asset Management, assume o controle da empresa. O resultado é desastroso, com a troca dos executivos com conhecimento de mercado por profissionais sem nenhuma experiência, além de várias decisões contestadas pelos acionistas minoritários. Desde 2019, quando a GW leiloou todas as suas ações, uma nova administração trabalha para reconstruir a governança corporativa da Gafisa. Com pouco mais de 108,2 milhões de ações emitidas, a Planner Corretora de Valores, com 15,05% dos papéis, e o Singular Fundos de Investimento Multimercado, com 12,23% de participação, são os maiores acionistas individuais. A seguir, assista a entrevista com Ian Andrade, diretor financeiro e de relações com investidores da GFSA 3. E aí, vai investir? Ian, quais são as maiores oportunidades que o seu setor oferece? Olha, Márcio, primeiramente, obrigado por me receber no seu programa, no seu canal. Uma oportunidade muito importante para a Gafisa e para mim, pessoalmente, se comunicar diretamente com os investidores, especialmente as pessoas físicas, né? Que todo o capital vem da pessoa física, seja por fundos, seja diretamente. Então, é uma oportunidade muito importante para nós dialogar diretamente com os investidores individuais. Com relação ao nosso setor, as grandes oportunidades de investimento no setor imobiliário, o setor imobiliário ele tem uma peculiaridade muito especial, que o imóvel ele é tanto um bem de investimento como um bem de consumo. Então, essa dualidade do imóvel, você investir no setor imobiliário, seja no próprio imóvel ou em empresas que são do setor imobiliário, e aqui, obviamente, a Gafisa é uma empresa das mais tradicionais do setor, uma empresa que tem mais de 60 anos no setor, uma marca muito forte, muito conhecida, uma marca top of mind. A gente já desenvolveu, a gente já entregou mais de 1,5 milhão de apartamentos, de unidades residenciais, de escritórios. E a grande oportunidade é justamente essa, você poder participar de um setor, investindo numa empresa que produz um bem que ele funciona como um bem de uso final, de um consumo. Então as pessoas compram imóveis e usam os imóveis para o seu dia a dia, para os seus usos ou residencial, ou corporativo, ou comercial, mas também serve como investimento. Então, por exemplo, nesse momento agora, num momento historicamente de juros baixos, quer dizer, óbvio, a Selic subiu um pouquinho de 2 para 2,75, etc., mas se olhar sob qualquer prisma histórico, os juros muito baixos, o apelo do imóvel como um investimento, ele está mais nítido e mais contundente. Então, comprar ações de empresas do setor imobiliário que constroem, que compram terrenos, constroem prédios, vendem esses imóveis para os seus clientes finais, e em cima disso, como nós estamos fazendo, oferece outros serviços, outras teses imobiliárias, eu vejo como uma oportunidade que outros setores não oferecem. Você investir em varejo ou em commodities, é uma coisa mais monotemática, monodirecional. E o imóvel, ele te dá essa dualidade de um bem de investimento e de consumo. Então, ele tem uma resiliência, tanto no ciclo de alta como no ciclo de baixa, e eventos macros, ele pode ser uma reserva de valor, ele pode ser um bem para uso. Eu acho isso que é uma peculiaridade muito interessante do setor imobiliário. Quais são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Os maiores problemas é uma equação. A empresa do nosso setor, qualquer empresa de desenvolvimento imobiliário, ela tem que ter uma equação risco-retorno muito bem encaixada. Porque ele é um setor. Qual que é o maior problema?
é um ciclo longo. Então, entre você comprar um terreno, aprovar o projeto, construir o prédio, vender as unidades, atender os clientes, fazer os projetos, é um ciclo de 3 a 5 anos. Dependendo se você comprou rápido, lançou rápido e tal. Então, é um produto que entre você idealizar e comprar a matéria-prima, que é o terreno, e entregar a última chave, fazer o ciclo da venda completa do teu produto, que é um empreendimento imobiliário, é um ciclo longo. Por ser um ciclo longo, isso já é um risco, né? Então, por ser um ciclo longo, você tem que ter uma gestão muito assertiva, muito detalhada e que monitore passo a passo as decisões que estão sendo tomadas ao longo dessa cadeia de valor. Então, comprou o terreno, você tem que fazer um mapeamento de mercado muito bem feito para ver a demanda daquele projeto que você vai fazer. Aí você comprou o terreno, deu um ano, você vai provavelmente ter aprovado esse terreno. Você vai lançar esse prédio, você vai abrir para vendas antes de começar a obra. Você tem que certificar que aquele produto que você imaginou, por exemplo, você comprou um terreno em Moema para fazer 3 quartos. Estou dando um exemplo simples. Pô, você tem que ver se um ano depois, quando você vai lançar aquele prédio, se o mercado ainda tem a demanda, se a tua leitura de mercado foi correta, se a demanda para aquele produto de 3 quartos funciona ou não. Pode ser que seja um quarto, pode ser que seja 4 quartos, pode ser que seja uma torre de escritórios. Quer dizer, então, perfeito. Você acertou o produto, começou a vender, vendeu bem. Aí começa a obra. Obra, seja a reforminha do lavabo que a gente faz na nossa casa, ou uma construção de uma casa, todo mundo já passou por obra. Seja pequena ou grande, sempre tem as suas incertezas de fornecimento, de projeto, desafios técnicos. Quer dizer, então, aí você tem mais 1 ano e meio a 2 de obra, que traz os seus riscos de engenharia que toda obra tem. Então, a maior dificuldade, o maior desafio que uma empresa incorporadora imobiliária tem é gerir riscos dentro de um ciclo de produto longo, que é de 3 a 5 anos. Quais são os grandes diferenciais da Gafisa em relação à concorrência? O grande diferencial da Gafisa, e ele é unânime e muito nítido a olho nu, é a marca. A marca, o nome. O nome Gafisa é uma marca do setor imobiliário de mais de 60 anos, é uma marca fortíssima, é a empresa que mais entregou prédios pelo Brasil inteiro. A gente já entregou mais de 1,5 milhão de apartamentos. A gente tem uma conta até validada por terceiros de que 1 a cada 130 brasileiros moram num Gafisa. Então, a Gafisa é uma marca muito forte e essa marca faz a diferença. E nós que estamos na nova gestão da Gafisa, a gente entrou na Gafisa a partir de 2019, a gente está, de fato, potencializando essa marca e vendo a olho nu e os resultados que a gente já conquistou nos últimos 12 meses, dentro de um trabalho de reestruturação da empresa, de que essa marca é um diferencial muito forte, é uma marca que ninguém tem. E marca forte para um setor imobiliário, que é um setor que tem uma essência de varejo, que é de comprador final ou de investidor, a marca que remete à solidez, tradição, é muito importante, é um diferencial que nenhuma outra incorporadora tem. Ian, quais eventos extraordinários a empresa está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Perfeito. O evento extraordinário de risco, ele é um evento muito ligado às incertezas globais. Quer dizer, você tem uma incerteza global, você tem um cenário geopolítico, de reequilíbrio de China com os Estados Unidos, retração econômica na Europa, etc., que como o Brasil é um mercado emergente, fluxo de capital para o Brasil se fechar ou se diminuir afeta o fluxo de capital como um todo. Mas eu acho que o maior risco mesmo que pode gerar prejuízos é a boa e velha síndrome de ano de eleição ou pré-ano de eleição, né? O 2021, 2022, acho que para qualquer empresa brasileira tem um risco, sim, um risco de gerar um impasse político, socioeconômico e a demanda esfriar. Eu vejo esse o grande fator extraordinário que tiraria a Gafisa do seu trilho de retomada de crescimento, de grandes projetos, de projetos virtuosos,
e uma diversificação de atuação em outros negócios imobiliários. E com relação ao evento extraordinário que poderia gerar ganhos significativos além do operacional, eu vejo um ganho potencial que é o destravamento do valor da marca. É a gente, num cenário que não precisa ser um cenário de PIB Brasil 10%, é só se manter nas projeções normais de 2%, 3% que os economistas estão prevendo. A gente tem um plano muito assertivo e construído com muita coerência de retomada de crescimento da companhia. A companhia lançou R$1 bilhão de empreendimentos no ano passado. Esse ano a gente soltou um guidance para o mercado, uma orientação para o mercado de R$1,5 bilhão a R$1,7 bilhão. Todos esses terrenos estão dentro de casa, já estão aprovados, é uma questão de fazer produto, ler mercado e lançar. Então, o nosso caminho de crescimento, ele já é uma realidade, ele já está trilhado. Aonde eu vejo a oportunidade extraordinária de ganhos além do operacional? É no momento que isso historicamente, isso tem estudos econômicos e empresariais feitos, muita business school já fez esse estudo, de grandes marcas, legacy brands, né, marcas tradicionais, quando se reposicionam de uma forma mais arrojada, a retomada do crescimento delas tem um processo de leapfrogging, eles pulam na frente dos outros de uma forma catapultada. Então, eu vejo a oportunidade da Gafisa, pela força da marca e pelo projeto que pelo nosso plano de trabalho de crescimento, que a marca é tão forte que a gente catapulte um crescimento e uma valorização que seja capturada pelo mercado muito acelerada, muito mais acelerada do que de fato a gente vai crescer as nossas receitas e o nosso EBITDA. Então, vamos dizer, a gente tem um crescimento de receita. A gente cresceu de 2019 para 2020, a gente dobrou. 2019 a gente entrou na companhia em 2019 a companhia reconheceu 400 e poucos milhões de reais de receita. Ano passado a gente já dobrou a receita, a gente está num trilho de lançamentos e de mais uma vez dobrar o tamanho das receitas da companhia, e eu vejo uma oportunidade de ganho extraordinário que é, se a Gafisa, com essa marca forte, continua essa tendência de crescimento financeiro e operacional, que o ganho ele vai além dessa linearidade do crescimento. É como se fosse um efeito multiplicador, sabe? Qual é a política de pagamento de dividendos da companhia? A Gafisa tem uma política de dividendos, a qual ela segue a política de dividendos mínima, que é 25% do lucro líquido. Por razões que nós estamos reconstruindo a companhia, nós em breve voltaremos a dar lucro, e em um evento de um lucro extraordinário, de um lucro relevante, a gente tem a disponibilidade e a predisposição a mudar essa mecânica de dividendos. Mas hoje, o que consta no estatuto é 25% do lucro líquido como um dividendo obrigatório. Quanto a Gafisa está alinhada aos critérios ESG? A Gafisa está totalmente alinhada aos critérios ESG. A atividade imobiliária é uma atividade que, ela por natureza, tem um impacto social muito grande. Então, os nossos projetos, os nossos canteiros de obra, o nosso produto, a gente transforma a vizinhança, transforma bairros, e qualquer obra que mobiliza pessoas, mobiliza o entorno, você tem que fazer ações na região, engajamento com vizinhança, uma melhora de uma calçada, uma melhora de uma estrutura física, uma contrapartida com uma delegacia para reformar uma delegacia. Estou dando exemplos reais que a gente já fez aqui, tá? Uma contrapartida numa delegacia, fazer uma obra numa creche. Quer dizer, então, o impacto social ele está inerente à atividade imobiliária, e a Gafisa não é diferente disso, e estamos aprofundando e dando mais foco, não diria mais foco, eu diria metodologia. A gente precisa agora, a gente está implementando metodologia de como fazer isso mais e de forma mais estruturada. Então, no social, temos várias iniciativas pulverizadas que hoje estamos consolidando numa política. Contratamos uma consultoria externa internacional que está nos ajudando nesse processo de estruturação de uma política, de uma metodologia de ESG, porque isso é muito do brasileiro, né? O brasileiro, o latino, a gente é muito bom de ideia, né? Ideia, mas fazer, metodologia, execução, isso é coisa que o latino e o brasileiro muitas vezes pecam. Então, nós temos um trabalho de trazer metodologia. Então, critérios ESG. No social, temos várias iniciativas
que acontecem na ponta. Nós elegemos o tema de cultura e educação como o nosso pilar principal no social. Nós estamos fazendo uma série de investimentos em cultura, museus, educação cultural, educação para os familiares dos nossos colaboradores, investimento em capital humano da própria companhia e benefícios para os próprios funcionários e seus relacionados. No ambiental, a Gafisa já faz muito além do mínimo que é para uma aprovação ambiental. Hoje, todos os nossos produtos eles têm certificação de Fitwel, que é um certificado americano para wellness. A gente faz certificação Green Building, que é o Green Building, como o próprio nome diz, building, construtivo, então é um método construtivo, você fazer a sua construção sob métodos construtivos, usando fornecimento de insumos sustentáveis, você tratamento de rejeitos, reuso de água durante o canteiro de obra, e um terceiro certificado, que é uma novidade que a gente está implementando agora, poucos no Brasil têm, a gente também não tinha, que é o GBC, que é um certificado da gestão condominial, que é a vida após a entrega do empreendimento. E por que a Gafisa e muitas outras não têm esse certificado, não deram muita atenção para isso? Porque o setor de corporação imobiliária, ele ainda enxerga o cliente só até a entrega da chave. Os incorporadores muitas vezes não enxergam que você vendeu um imóvel para aquele cliente vai morar nesse imóvel, ele vai ficar lá 10, 5, 20 anos, seja qual for o ciclo de moradia daquele empreendimento, daquela moradia que ele comprou de você, ele continua seu cliente, ele continua ligado a você. E no ambiental, então esse é o espelho do ambiental numa continuidade de uma relação do incorporador com o produto que ele entregou. Então, o social, elegemos cultura e educação como os pilares principais da nossa atuação social. O ambiental, os nossos produtos são todos certificados, seja no período de construção, ou seja para o período de gestão condominial. E na governança, que é o G, a Gafisa é a única empresa do setor imobiliário que tem o registro na SEC, na Securities Exchange Commission, e nós somos listados na Bolsa de Nova York, e além de ser uma empresa do novo mercado. Então, a nossa governança ela é totalmente à prova de bala. A gente tem todos os comitês decisórios, conselho, conselho fiscal, conselho de administração, membros independentes. A Gafisa é um corporation, não tem associação de controlador há muito tempo, desde que a GP saiu da empresa em 2007, a Gafisa ela se porta como um corporation. A Gafisa tem uma estrutura de governança muito bem validada e pungente. Então, o pilar G do ESG, pelo contexto de capital, que a Gafisa ser uma empresa listada no novo mercado e na Bolsa de Nova York, nós respondemos a SOX, Foreign Corruption Practice Act, quer dizer, o nosso escrutínio como empresa listada em Nova York, sob o ponto de vista, nosso ônus de prova de idoneidade é maior do que qualquer outra empresa de corporação imobiliária no Brasil. Então, a gente é muito aderente aos critérios, a gente está justamente num processo de trazer metodologia, juntar esses critérios todas essas ações debaixo de um guarda-chuva e ter uma gestão unificada dessas frentes todas. E em breve nós iremos divulgar ao mercado, de forma estruturada, as nossas iniciativas, a nossa nova área de ESG na Gafisa. Qual foi a pior coisa que falaram ou escreveram sobre a Gafisa e por quê? Olha, a pior coisa que já falaram e escreveram sobre a Gafisa, primeiramente eu gostaria de dizer que o que escreveram e o que falaram era verdade. Escreveram anteriormente que a Gafisa era uma empresa desestruturada e à deriva. E era verdade. A Gafisa ficou muitos anos sob gestões negligentes, sem um direcionamento de longo prazo, sem uma visão de longo prazo e sem um time, investidores e acionistas de referência que tivessem um compromisso de longo prazo. Então, desde 2019,
a empresa está sob nova administração, um grupo liderado por investidores que tem experiência em transformações de empresas. O grupo que lidera hoje, o grupo de investidores, de acionistas de referência, que investiram na Gafisa. A Gafisa continua sendo uma empresa de capital aberto e corporation sem controlador, mas tem um bloco de referência. Esse bloco de referência é o mesmo grupo de investidores que tem um case, que hoje já é um case consolidado, que é a PetroRio. A PetroRio é uma empresa hoje que vale 16 bilhões de reais na Bolsa. Esse grupo de investidores que entrou na Gafisa em 2019, entrou na PetroRio em 2014. A empresa não valia nem 100 milhões de reais, valia alguns milhões de reais. Hoje ela vale 16 bilhões de reais. Fazendo o quê? Capitalizando a empresa, botando o time, botando visão de longo prazo, plano estratégico e construindo passo a passo um caminho coerente de longo prazo. Então, a pior coisa que escreveram sobre a Gafisa é que era uma empresa desestruturada e à deriva. Eu te digo, era verdade, não é mais verdade, e tanto era verdade que essa foi a oportunidade que esse grupo atual, tanto de diretores como conselheiros e acionistas, identificaram lá em 2019 para entrar na empresa, comprar uma participação na Bolsa, fazer aportes de capital de forma bem transparente, aportar um time de alta performance, com experiência imobiliária, experiência financeira, experiência de gestão, para levar a Gafisa, para devolver a Gafisa para o lugar de liderança do setor imobiliário. A Gafisa sempre foi líder do setor imobiliário brasileiro. Mas tem um porém, que ser líder do setor imobiliário em 2021 é bem diferente do ser líder do setor imobiliário da década de 90, da década de 80. O que isso quer dizer? Um líder do setor imobiliário brasileiro em 2020 e 2021, ela tem que transcender o papel de incorporação imobiliária. Ela tem que ter ativos imobiliários, ela tem que ter serviços imobiliários, tem que estar numa plataforma conectada com inovação, com o cliente no centro dela. Então, hoje, nós, a Gafisa, estamos nos propondo a devolver a Gafisa para o lugar de liderança do setor imobiliário brasileiro como a referência de marca de serviços, ativos, investimentos imobiliários. Não é só o compra terreno, faz prédio e vende apartamento. Nós montamos uma divisão de propriedades, que são ativos para renda, onde estoques de imóveis da Gafisa não necessariamente vão ser todos vendidos, a gente vai botar alguns na nossa própria carteira para alugar. Em cima disso, você pode mobilizar fundos imobiliários, capital de terceiros e fazer um braço de gestão imobiliária e de gestão de capital. E um braço que a gente acabou de criar também, chamado Gafisa Serviços. Um braço de vendas, corretagem, serviços de personalização, serviços de atendimento ao cliente, originação de hipotecas, seguros, serviços digitais que atendam os clientes externos que compram as unidades ou a própria Gafisa Propriedades no seu portfólio de imóveis que a gente vai botar para locação. Então, a visão, ela é uma visão maior, é uma visão de Gafisa voltar à liderança do setor imobiliário, dentro de um setor imobiliário que se dinamizou, como todos os setores da economia brasileira se dinamizaram. Um setor imobiliário que hoje não é só vender um apartamento, você tem que entregar um apartamento, você tem que entregar uma solução imobiliária, você tem que gerar experiências, ter um relacionamento com esse cliente que transcenda aquele momento da entrega das chaves, porque logo depois ele vai querer comprar um outro imóvel, ou ele vai ter um dinheiro sobrando, ele vai querer investir no imóvel, e o melhor cartão de visitas que você tem para os seus produtos é quem já usa o seu produto. Hoje, a Gafisa Serviços, ela já nasce com 1,5 milhão de clientes, que são os residentes de apartamentos de Gafisa, sendo desses 1,5 milhão, mais de 600 mil clientes já estão adequados à política de dados, LGPD. Então, a gente já tem nossa base de 600 mil clientes que a gente pode, de uma maneira responsável e dentro das regras mais modernas de interação digital, interagir com esses clientes e oferecer outros serviços, alternativas de investimento. Então, é um braço muito dinâmico. A gente vê a Gafisa Serviços como nosso unicórnio. A gente tem um unicórnio dentro da Gafisa. A Gafisa Serviços, que vai ser branded como Viver Bem. A gente tem uma marca que a gente está desenvolvendo chamada Viver Bem para esse braço de serviços. Então, voltando à sua pergunta, a pior coisa que foi escrita sobre a Gafisa foi isso, uma empresa deriva desestruturada. Era verdade. Essa foi, de uma forma resumida, a proposta de valor que nós enxergamos para entrar na companhia, saneá-la
e ir além do saneamento, você retomar crescimento e trazer uma nova visão imobiliária em linha com a década que a gente vive, uma década de inovação, de serviços, de um mix entre patrimonial e não patrimonial, porque eu também não acredito em plataformas só de serviços, senão você fica muito asset light, você tendo um pouco de lastro, você consegue entregar mais resultados, ainda mais rentabilidade. Então, essa é a visão, e foi o ponto mais baixo do que foi escrito sobre a Gafisa que nos convidou a trazer e construir o que estamos fazendo. Ian, agora é com você. Pergunta A ou pergunta B? B. Pergunta B. Nos últimos anos, a Gafisa vem promovendo uma reestruturação estratégica nos negócios. Por exemplo, em 2017 fez a separação da Tenda. Em 2019 vendeu a participação na Alphaville Urbanismo. E em 2020 criou a Gafisa Propriedades. Como o investidor deve entender esses movimentos para uma empresa do segmento de construção e empreendimentos imobiliários? O investidor deve entender esses movimentos dentro de um contexto da companhia naquele momento. O contexto da criação da Gafisa Propriedades, ele é diametricamente oposto ao contexto de 2017, 2018, da separação da Tenda e da venda de Alphaville. Os movimentos pré-2019 foram movimentos de sobrevivência, foram momentos de cortar os dedos para tentar salvar alguma parte da mão, quiçás o braço. Então foram momentos de sobrevivência, movimentos de desespero. Não foram movimentos estratégicos, com visão de longo prazo. Como o investidor deve ver? Ele deve ver a Gafisa pós-2019 com uma nova empresa, com uma empresa capitalizada, com uma nova gestão, com um plano de crescimento consistente e uma visão ampla de uma plataforma imobiliária. Não só incorporação imobiliária, mas também ativos para renda, para locação. E é nesse contexto de crescimento estratégico, de uma empresa capitalizada, dinamizada, que nasceu a Gafisa Propriedades. A Gafisa Propriedades nasceu no final do ano passado, no final de 2020. Ela já nasce com 90 mil metros quadrados de área privativa, entre hotéis que nós adquirimos em construção, shopping centers que nós adquirimos, aproximadamente 35 mil metros quadrados de estoques que estavam na Gafisa de salas comerciais e escritórios que vão para esse braço de propriedades. Então, a Gafisa Propriedades, ela é um novo braço de atuação da Gafisa, de uma atuação imobiliária em sinergia e no contexto de uma visão de longo prazo, de um movimento de crescimento. Os movimentos de Tenda e Alphaville que foram feitos para 2019 foram movimentos de desespero, de salve-se quem puder, não de movimentos de crescimento.